Muito bem, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Luz do Dia. Hoje nós vamos entender o motivo pelo qual Deus derramou o Espírito Santo e por que algumas pessoas, inclusive às vezes até evangélico, até cristão, vai na igreja, faz as suas obrigações religiosas e ainda não recebeu o Espírito Santo. Tem um motivo. Por quê? Para você que não me conhece, meu nome é Mário Augusto de Souza, esse é o canal Eu Não Sou Pastor. E esse é o programa A Luz do Dia, dedicado a trazer a palavra de Deus todos os dias, às 6 horas da manhã, para nós buscarmos a força de Deus para o nosso dia. Abre aí tua Bíblia em Atos 1, nós vamos entender. Só lembrando que esse canal não é feito para evangélicos, esse canal é feito para todos. Você que é católico, que é espírita, que é do candomblé, da umbanda, você que é inclusive judeu, budista, todas as religiões. Aqui não tem placa. Aqui você faz o seguinte, você pega a sua religião, coloca na pendura, não tem aqueles cabideiro? Coloca a tua religião lá no cabideiro e vem como pessoa assistir os programas à luz do dia. Vem como alma, vem com a sua essência, sem julgamento, sem esperar aprender religião, que aqui a gente pega a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e traz o recado todos os dias para você. Para nós, né? Para começarmos o nosso dia alicerçado na palavra de Deus. Então ele diz assim, ó, Atos 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Teófilo é aquele que estuda, né? A Bíblia, a palavra. Acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, no alto, no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, Jesus, depois de ter ascendido aos céus, ele deu mandamentos ao Espírito Santo a respeito dos apóstolos, a respeito dos que seguem, a respeito dos que o servem. E é interessante porque Jesus ascendeu aos céus e o Espírito Santo não veio imediatamente. Passou uns dias, demorou um tempo. Então Jesus estava preparando o Espírito Santo, dando orientações ao Espírito Santo a respeito dos apóstolos, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Então, aos apóstolos, ele deu ordem ao Espírito Santo em relação aos apóstolos, aos quais também, depois de ter padecido, depois de ter morrido na cruz, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis de que ele havia ressuscitado, de que ele ressuscitou, sendo visto por eles, os apóstolos, por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Esse ponto aqui é importante você frisar. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, o tempo todo que ele ficou com os discípulos, os 3 anos, ele só falava das coisas do alto. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que se esperassem a promessa do Pai. Daqui a pouco a gente já continua, que disse ele, né? De mim ouviste. Aqui um detalhe muito importante. Jesus pediu para eles uma espécie de sacrifício. Não um sacrifício igual era feito antes, mas uma espécie de sacrifício pessoal. Porque quando Jesus entregou a vida dele na cruz, quando ele derramou todo o sangue, ele foi crucificado, quando ele entregou o Espírito Santo, aliás, quando ele entregou o Espírito dele, o véu rasgou, o véu do templo rasgou, de fora a fora. Por que o véu rasgou? Porque antes, para você chegar diante de Deus, você tinha que chegar diante do sacerdote, pedir para ele fazer um sacrifício, né? Já expliquei isso aqui. E aí, quando o véu rasgou, aquilo foi um símbolo seguinte. Ó, a partir de agora vocês não precisam mais ir para um sacerdote para pedir expiação do pecado, pedir perdão do pecado. Agora vocês chegam
diante de mim, diante de Deus, porque vocês são o templo. O templo não é mais parede. O templo são vocês. Vocês são casa. Então vocês vão receber o Espírito Santo, porque vocês são casa, vocês são templo. O Espírito Santo vão tomar todo o teu ser. Vocês são templo agora. Só que aí Jesus pediu um detalhe importantíssimo aqui para você entender, que Jesus pediu uma espécie de sacrifício para os discípulos. Que sacrifício que é esse? E é isso que você tem que entender. Depois que Jesus rasgou o véu, depois de ter entregado a vida dele na cruz, os sacrifícios que temos que fazer são pessoais. E ele pediu um sacrifício pessoal para os discípulos. Que sacrifício foi esse? Que eles não saíssem de Jerusalém. Por quê? Foi ali que Jesus foi morto e depois ressuscitou. E você imagina como que estava alvoroçado em relação a isso, em relação a pregar o evangelho, em relação a levar a palavra de Deus. Ali, principalmente em Jerusalém. O resto do mundo tinha países que nem sabia do que estava acontecendo. Veio saber depois, anos depois, com o evangelho pregado. Mas ali não. Ali estava o fervor, ali estava o olho do furacão ali. Então, o caminho mais fácil para os discípulos era cada um, ou todos eles, ir para um lado, fora de Jerusalém, qualquer lugar, menos Jerusalém. Porque ali eles seriam perseguidos. Mas Jesus falou assim, ó, faz um sacrifício por mim. Ficam aqui, aliás, por vocês, né? Porque o sacrifício pessoal, se eu fosse você, eu anotava essa daqui. Escrevia num papelzinho e colava. O sacrifício pessoal, ele não é para o Senhor. Até o sacrifício de antes, né? Para expiação do pecado, não era para Deus. Era para a pessoa ser perdoada. E quando você faz o sacrifício pessoal que Deus te pede, não é para Deus. É para você. Quando ele disse para mim, vai no YouTube e fala de mim, eu não quis. Tem dias que... Porque é uma coisa que é um sacrifício para mim, porque eu não queria mexer com isso. Pra ser bem honesto. Estou aqui com o maior coração, na obediência, no amor em relação às pessoas que... Porque já, né, já tem pessoas que esse programa está fazendo a diferença na vida delas. E ele falou assim, fique em Jerusalém. Com certeza os discípulos, eu não estou afim de ficar aqui. Mas fez. E quem é que é galardoado, quem que é recompensado por isso? A própria pessoa. Então Jesus falou assim, fica em Jerusalém. Por que ele falou? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqui vem um detalhe, né? O Espírito Santo, ele é o consolador, ele é aquele que orienta, que direciona, que testifica com você a certeza de que você é filho de Deus, de que você não está sozinho. Esse é o papel do Espírito Santo, clamar a Deus por você. Aí eles falaram assim, ó, aqueles, pois, versículo 6, que se havia reunido, perguntaram-lhe dizendo, né? Senhor, ó, Jesus ficou 40 dias com os caras, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias. Jesus ressuscitou, meu amigo. Ele ressuscitou. Ninguém ressuscitou ele ressuscitou. Ele provou quem ele era. Ele era para os discípulos. Ele provou que aquilo que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Pô, os caras eram para ficar maravilhados. Olha o que os caras falam para ele. Perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus ficou 40 dias com os caras falando do reino de Deus. Olha o que os caras perguntam. O Senhor vai restaurar o reino a Israel? O que é isso? Antigamente, quando
as conquistas eram feitas em guerras, né? Uma nação destruía, aliás, uma nação vencia a outra, matava o rei da outra. E aí aquela nação que perdeu a guerra ficava de escravo servindo ou era dominada pela. E aí as riquezas daquela nação ficava para quem venceu a guerra. Então Roma havia dominado Israel naquela época. E os caras queriam que devolvesse o reino para Israel, ou seja, matasse, né, vencesse, fizesse uma revolução, uma rebelião, na verdade, uma guerra onde matasse lá acho que César na época, né, e tomasse de volta o poder, né, o reinado para Israel. Quer dizer, Jesus ficou 40 dias falando do reino de Deus, os caras querendo saber. E aí, minha vitória? E aí, e meu carro? Jesus querendo falar do reino de Deus, a pessoa aí, aqui já é um outro detalhe aqui em relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ser dado, por isso que você às vezes ainda não recebeu. E a sua intenção com o Espírito Santo não é concernente ao reino de Deus, e sim à tua vida. E Jesus respondeu: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então Jesus falou assim: você não pertence a você saber a época que vai acontecer isso. Ele não falou que não ia fazer, que não ia acontecer. Ele falou, mas tem coisas que não cabe a você saber. Mas mas eu vim falar aqui de outra coisa, Jesus falou. Mas eu estou falando com vocês outra coisa. Presta atenção nisso aqui. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Por que muita gente não recebe o Espírito Santo? O Espírito Santo é para isso. Deus não vai derramar o Espírito dele se não for para você usar ele com as outras pessoas. Deus não vai derramar sobre você o Espírito dele, porque o Filho dele veio aqui pelos outros, não foi por ele. Até porque Jesus não precisava de nada assim para a vida dele. Estava lá do lado do Pai, sentado à direita. Ele é a palavra. Estava desfrutando com o Pai. Ele veio aqui por nós. Então o Espírito Santo, o teu propósito, tudo que Deus, que vem da parte de Deus para o ser humano, vem de cima para o alto, não vem para a terra, não é da terra para lá, e sim de lá para cá. Tudo que vem de lá para cá, o propósito disso não é para você, é para os outros. Talvez você não recebeu o Espírito Santo ainda. Você que não é da religião evangélica. Repito que aqui não tem religião, mas os cristãos evangélicos, eles entendem isso que eu estou falando. Você que não está entendendo nada. Jesus prometeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito dele para entrar em você. Não é o Espírito de quem morreu, não é o Espírito, nenhum outro Espírito. É o Espírito Santo. Ele entra em você. Jesus prometeu isso. E em Jesus não há mentira. Ele prometeu, então isso existe. Mas por que algumas pessoas não recebem? Os discípulos estavam lá em Jerusalém, no cenáculo, orando, eram cerca de 500 pessoas. Já não eram mais 12, eram 500. Orando, buscando a Deus. E aí o Espírito Santo veio sobre eles. Mas um detalhe importantíssimo que você não pode deixar passar batido. Qual que é o motivo de Deus dar o Espírito Santo para a pessoa? Aí Jesus responde aqui, ó, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Quer dizer, você vai receber poder. O poder de cura. Não sei qual vai ser o dom que Deus colocou em você.
o poder da palavra, o poder da resiliência, o poder da vitória, o poder da prosperidade, Deus vai te encher de bênçãos e recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, mas tem uma condição: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O que é uma testemunha? A testemunha, ela serve para poder falar de algo. Quando você que já foi participar de uma audiência e foi como testemunha, você vai falar sobre o que aconteceu, falar sobre a pessoa que você está ali sendo testemunha. Então o Espírito Santo, ele é derramado quando você tem a intenção ou o propósito de ser testemunha de Jesus. O que é ser testemunha? Falar dele. Por isso que muita gente não recebe o Espírito Santo, porque não tem o propósito de ser testemunha dele. Ah, não quero falar assim como eu. Ah, não quero falar, não vou pro YouTube, não quero. Quer saber? Não recebe o Espírito Santo. Não tem discernimento do Espírito Santo. Não tem a paz do Espírito Santo. Hoje é o último dia da nossa campanha do clamor. Nós vamos fazer a oração. E na oração, você que diz assim: eu enfraqueci da minha fé porque eu não tinha o Espírito Santo. Eu estou desviado. Eu abandonei Jesus porque eu não recebi o Espírito Santo e não tive como permanecer firme. Nós vamos buscar a presença dele. E você vai consertar a tua motivação. Você vai dizer assim: pô, eu estou pronto então. Tudo que Deus te der, tudo que vem do alto, até a prosperidade, não é só por você. Não é exclusivamente para você. Não é algo exclusivo seu. É para você usar com os outros, com o próximo. Quando ele falou para mim: vai pro YouTube e fala de mim, eu não queria saber disso. Eu não quero saber por quê. Porque isso só diz respeito ao outro. Só diz respeito ao próximo. Eu não queria saber. E aí o que aconteceu? Deus parou de falar comigo. Quando eu buscava ele até falava. Mas as respostas eram: eu mandei você ir e você não foi. Até o dia que eu resolvi obedecer. E estamos aqui. Vamos falar com Deus. Vamos buscar a presença dele. Encontre um lugar reservado para você falar com Deus. Vamos buscar a presença do Deus vivo. Respira fundo, puxa pelo nariz e solta pela boca. 3 vezes nós vamos fazer isso. Primeira vez. Relaxa, não, encosta-se. Onde você está sentado, encosta as costas. Respira fundo. Pai, nós entramos na tua presença. No nome do teu Filho Jesus. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos. Que não nos deixaria sozinhos. Nós queremos pedir ao Senhor essa pessoa que já não tem prazer em viver. Que já foi uma pessoa que andou na tua presença. Ela já teve experiências com o Senhor.
experiências sobrenaturais. Ela já te sentiu, ela já te ouviu, ela já foi cheia do Senhor, mas não permaneceu. A luz apagou e hoje é o dia da chama reacender. Repete assim comigo: Deus, eu sei que eu só pensei em mim esses anos todos, esses dias todos, esse tempo todo. Por isso eu não recebi o teu Espírito. Por isso eu não percebo mais o teu Espírito comigo. Eu me preocupei apenas comigo. Eu desviei os olhos do propósito do Senhor para minha vida. Como o propósito é sempre voltado para o próximo, eu fui egoísta na minha fé. Eu entendo que o Senhor não vai dar o Espírito Santo se não for para que o transborde na vida das pessoas. Respire fundo. Imagine-se agora vindo pessoas de todo canto do mundo, vindo buscar o alimento que você tem para dar. Através da internet, você alcança o mundo todo. Imagine agora você com alimentos à sua volta. Só pessoas chegando. E a pessoa chega perto de você. Você entrega. Faz isso mecanicamente, na sua mente. Imagine aí você. Coloca as mãos como se estivesse pegando algo e entregando a pessoa. E a pessoa te dá um sorriso. Pega o alimento e fica ali perto. Porque o alimento vai acabar e ela vai querer mais. Dessa forma que funciona o Espírito Santo. Você não está com fome. Você já se alimentou demais. E você está entregando alimento para o próximo, para as pessoas. E você olha e o negócio fica assustador. Começa a vir gente. Começa a aparecer gente. Você nunca viu na frente. Não é nem do país onde você mora. Veio buscar o alimento que você tem. Respira fundo. Nesse momento, o Espírito Santo desce sobre você. Você sente uma paz. Ele vai te encher. Ele vai te alimentar. Vai te preencher. Para que você possa distribuir para o próximo. Para que você possa transbordar. Imagine um balde embaixo de uma torneira, a água aberta, e vai enchendo, vai enchendo e vai enchendo. O balde não fica sem água, mas ele começa a derramar e transbordar em volta, e várias vasilhas em volta, e ele vai transbordando, deixando sair dele. E as outras vasilhas enchendo-se da água. É assim com o Espírito Santo. Você se enche, se enche, se enche e transborda. Respira fundo. Você já sente uma paz dentro de si. Uma força que você não sabe explicar. Dá para um sorriso.
Abre os olhos e diz assim, repete comigo. Eu estou pronto para transbordar, para ser cheio e transbordar. Esse foi o nosso programa de hoje. Que o seu domingo seja repleto de paz, de harmonia e que você seja sempre cheio dessa paz que vem da parte de Deus, do Espírito Santo. Se esse vídeo fez sentido para você e você não é inscrito no canal, se inscreve, já dê a sua curtida e compartilhe com quem você gostaria de transbordar na vida dela. Já começa transbordando, compartilhando esse vídeo. Fechou? Vamos para cima junto? A hora é agora.